Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesses últimos tempos, Nesses últimos dias, o nosso Brasil tem vivido tempos assim muito turbulentos e aqui e acolá a gente tem encontrado a Igreja do Senhor de alguma forma envolvida em todos esses aspectos de posicionamento, por exemplo, político, o que tem trazido, ao meu ver, e eu acho que muita gente concorda com isso, algumas perguntas, alguns dissabores. E eu gostaria de trazer uma pequena reflexão, não que eu tenha a última palavra sobre essas coisas, mas provavelmente a palavra de Deus tem. A palavra de Deus nos ilumina, nos encaminha sobre todas as questões, e essencialmente esta que hoje quero tratar com os queridos irmãos, e é por isso que eu quero propor aqui uma pequena reflexão sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, talvez, se o nosso olhar estiver voltado para o que diz a Escritura acerca da unidade do corpo de Cristo, nós possamos então tirar bom proveito e a Igreja do Senhor experimentar saúde, experimentar vida, permanecer com o foco em Cristo Jesus e não se embaraçar com as coisas dessa vida. Com isso eu não estou aqui fazendo apologia de que nós, enquanto filhos de Deus, devamos estar alheios às coisas que estão acontecendo, porque elas de alguma forma impactam a nossa vida. Eu diria até que impactam diretamente em todos os aspectos da nossa vida. Mas nós temos propósitos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos igreja do Senhor, nós temos uma missão, nós temos a nossa concepção a partir das Escrituras sobre quem somos, por que estamos aqui, porque fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, eu queria apenas trazer uma palavra que promova a reflexão da unidade do corpo de Cristo, que isso possa servir para acalmar os nossos ânimos, isso possa ser um start apenas para buscarmos estar unidos em Cristo, a não perdermos o nosso foco nele, a não misturarmos as coisas deste mundo com os verdadeiros valores, aqueles que permanecerão, aqueles que são eternos, pelos quais nós devemos gastar realmente toda a nossa energia, força, os nossos recursos, colocando à disposição de algo muito mais nobre, toda a nossa instrumentalidade e talentos, que é exatamente em função do reino de Deus. Eu quero então trazer essa reflexão, queridos. Queria que você me acompanhasse aí, talvez aí, não sei, uns 25, 30 minutos. É longo, sim, é longo, eu sei, mas quero desafiar você a comigo fazer essa reflexão. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a unidade cristã e essa importância da unidade cristã para a vida da igreja. Eu queria convidar você para me acompanhar numa leitura aqui de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 5. O texto diz: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Claro que o complemento vai até o versículo 11, mas gostaria de ficar até o versículo 5 a princípio.
Queridos, com respeito à unidade, eu fiz aqui a unidade do corpo de Cristo, eu fiz aqui as pequenas anotações, não quero me delongar. Isso aqui daria uma mensagem fabulosa, daria até uma conferência. Isso aqui dá para a gente se reunir a semana toda, o mês todo, falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Mas a primeira coisa que eu queria trabalhar com os irmãos é que a unidade espiritual da igreja ela é produzida por Deus. Ela tem origem em Deus. A unidade do corpo de Cristo nasce nele, no coração de Deus. Qual o nosso papel, então, em relação à unidade do corpo? Não somos nós que a produzimos, mas nós somos responsáveis para mantê-la. Queridos, nós precisamos manter a unidade do corpo de Cristo, e a palavra de Deus nos dá algumas pistas. E eu quero trabalhar de forma mais específica daqui a poucos minutos. Será que vale a pena nós estarmos assim, militando contra a unidade do corpo? Para que nós fomos chamados? A que corpo nós pertencemos? Somos membros de qual corpo? Se é que somos membros nesse sentido. Qual é o sangue que corre nas nossas veias? O que é que nos interliga? O que é que faz com que a gente se movimente? O que é que nos dá mobilidade? O que é que temos em termos de sensibilidade quando um membro sofre alguma coisa? Nós conseguimos perceber, nós sofremos também, nós sentimos. Ou será que estas coisas deixaram de fazer parte da nossa vida? Eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, queridos. Estou sendo bem sincero, bem simples, estou falando o trivial. A unidade espiritual da igreja é produzida por Deus, ela não é produzida por nós, mas nós precisamos mantê-la. Porque nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. E quando a gente fala em cristãos aqui, aí não preciso teologizar aqui. Nós somos a família de Deus. A não ser que nós não nos enxerguemos mais como família de Deus. A não ser que sejamos intrusos nessa família. A não ser que nós tenhamos entrado nessa grande casa pulando a janela. Será que vamos permanecer aqui? Será que nós não nos sentimos bem como o corpo de Cristo? Porque se você for como eu espero em Deus que todos que estão agora acompanhando esse pequeno vídeo se sintam incomodados por isso. E se nós estamos incomodados por isso é porque nós somos corpo de Cristo, nós militamos pela unidade desse corpo. Nós queremos estar juntos. Nós queremos estar unidos, interligados. Quando então pensamos em família de Deus, nós pensamos em uma igreja só, num corpo só. Nós pensamos num rebanho só. Nós pensamos numa noiva só. Seria interessante resgatarmos isso, queridos. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a sua noiva. Não somos nós que devemos decidir como devemos fazer, ou ser, ou proceder. Nós temos uma cabeça que é Cristo. E é a essa cabeça que nós devemos ouvir, seguir, obedecer. Eu gostaria de ler com você, capítulo 4 aqui de Efésios, os versos 1 a 6. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Paulo percebe que tem duas pessoas lá que são importantes para o corpo, são fundamentais, tem história, tem raízes ali naquela comunidade, mas que estavam agora de alguma forma caminhando em sentidos contrários, um membro achando incômodo estar próximo do outro, como se um dedo pudesse existir de forma saudável sem o outro que está aqui coladinho, foi feito para estar ao lado dele. E Paulo faz essa súplica no versículo 2. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes. Aqui ele está escrevendo exatamente a pessoa que levou essa carta até a cidade de Filipos, a igreja de Filipos.
pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Paulo está dizendo, Evódia e Sinti, que são importantes, porque houve um tempo lá atrás que junto comigo elas militaram na chegada, na explanação, na divulgação das coisas do reino de Deus naquele lugar. Versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Como nós estamos sendo conhecidos agora, queridos? Quem nos escuta, quem nos olha, quem nos enxerga, caminhando juntos, perto, conversando, trocando figurinhas aí pela internet. Eu não sei você, meu irmão, mas isso tem me incomodado. E tem incomodado muita gente do povo de Deus. Como é que nós estamos sendo conhecidos? Deveríamos ser pela amabilidade. Versículo 6, não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Aqui fala da dinâmica normal da vida da igreja. Uma igreja que agradece, uma igreja que ora uns pelos outros, uma igreja que supre as necessidades dos outros, uma igreja que está pronta para servir, onde cada membro tem o seu lugar, é respeitado, é querido, é amado, indispensável. Eu estou falando em termos do corpo de Cristo. A segunda coisinha interessante para iniciarmos aqui nesse primeiro ponto também é a unidade espiritual da igreja precisa ser preservada com diligência, com esmero, com zelo, com esforço. Se nós não nos esforçarmos para isso, a unidade fica prejudicada, maculada, quebrada. Jesus já disse uma vez, um reino dividido dentro de si mesmo não subsistirá. Qual o nosso desafio então? É estarmos medindo forças uns com os outros? Será que nós nos sentimos bem quando nós argumentamos de maneira a derrubar o argumento do outro? É isso que nós queremos. Nós queremos humilhar o outro. Nós queremos sempre escancarar o outro no sentido de fazê-lo passar vergonha, no sentido de amordaçar essa pessoa. O que é que acontece quando nós não respeitamos uns aos outros? Quando nós não nos respeitamos, o que é que acontece? Não há unidade. E não há mérito nenhum para os filhos de Deus permanecerem dessa forma. Quem ganha com isso? Quem tem esse interesse, queridos? São perguntas que você não precisa responder aqui, né? Eu não vou estar ouvindo ninguém. Temos que tapar as brechas. Olha, capítulo 1, aqui do texto de Efésios, o versículo 27, Paulo fala com todas as letras sobre essa questão. Diz, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Meu irmão, você tem noção? Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo. Portai-vos como cidadãos dignos de apresentar as boas novas de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu, dizia Paulo a eles, conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Da fé do Evangelho. Da fé que anuncia as boas novas, que anuncia Jesus, que anuncia o amor, a graça, a misericórdia, a justiça, a verdade, de que o homem precisa ser alcançado por Deus para ter os seus pecados perdoados e ter vida eterna com Deus. Estamos perdendo isso. Depois ainda diz no capítulo 4, tudo aqui está em Efésios, no capítulo 4 e o versículo 3, sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Está falando de unidade, aquele texto que eu li ainda há pouco. Está falando de unidade. Então, queridos, nós podemos, três coisas bem objetivas que eu coloquei aqui.
que parece que está tomando conta da gente. Nós podemos quebrar a comunhão. Sim, podemos. Não é a quebra da comunhão não é promovida por Deus, não. É promovida por mim e por você. A segunda coisa, nós podemos viver brigando. É uma opção da gente. Nós não queremos mais viver nos amando. Nós não queremos viver mais nos perdoando. Nós não queremos viver mais nos suportando uns aos outros. Suportar aqui é dar suporte, tá? Nós não queremos aprender com o outro, nós não queremos ouvir. Nós não queremos agir com bom senso. E nós podemos também decidir ficar falando mal uns dos outros. Parece que ninguém mais tem nada bom a dar. Ninguém mais tem mais uma história de vida para contar. De transformação. Ninguém mais tem de forma preciosa o testemunho válido de como foi alcançado por esse evangelho. Parece que nós não queremos mais ouvir a história dessas pessoas. Quando uma pessoa que é meu irmão em Cristo e não se interessa mais como foi que eu fui alcançado e que isso impacte a vida dela, a unidade foi embora. Quando eu também não escuto, não olho, não aprendo, não me alegro com a história de irmãos e irmãs que foram alcançados um dia, transformados, estão nessa militância do evangelho, que é a militância que realmente vale a pena, não há mais unidade. A unidade foi quebrada. E onde não há unidade, há fragilidade, queridos. Porque há quebra de propósitos, os focos foram embora. Nossos ânimos, nossas energias estão focados em atacar. Então, desse primeiro grande ponto que eu falei aqui, com respeito à unidade, eu tentei mostrar mais ou menos que nós somos família de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós somos a sua noiva. E eu queria, para exatamente ser mais prático aqui, porque eu poderia gravar aqui um vídeo de 10 horas seguidas. Eu tá aqui engasgado. Eu queria falar só para a minha comunidade, a Igreja Evangélica Batista, da qual eu sou um dos menores. Eu não digo nem expressivo, porque não existe isso no corpo de Cristo, mas um dos auxiliares da igreja. Eu não estou falando aqui em nome do nosso querido pastor Tomás, não estou. Eu estou falando uma coisa minha. Claro que eu falo como pastor da igreja, mas falo como um servo do Senhor apenas. Um cristão, um discípulo. Uma pessoa que está sendo incomodada por isso. E por isso eu quero falar para todo mundo. Porque o corpo de Cristo, ele não está circunscrito sequer à minha denominação, que dirá a minha igreja local. O corpo de Cristo, só quem conhece é o Senhor. A igreja é muito maior do que nós enxergamos, ela é muito maior do que nós pensamos. Um dia nós vamos ter a dimensão disso. Mas agora, a nossa visão é limitada acerca disso. Os alicerces da unidade, conforme Filipenses capítulo 2 e versículo 1, queridos, que diz assim: se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, veja os alicerces. Eu encontro a exortação em Cristo. Exortar em Cristo, não é você animar. Exortar não é você chamar a atenção do povo, não. Exortar aqui é animai-vos. É em Cristo. Porque em Cristo precisamos ser um. Em Cristo nós somos do mesmo tamanho, todos éramos miseráveis, pecadores. Irmãos, em Cristo nós não temos razão própria. Nós não somos o dono da verdade. Nós. Se eu corrigir alguém, irei corrigir por uma questão eclesiástica, disciplinar, tendo que fazer com amor à luz da Escritura, para que o irmão seja edificado, cresça, se sare, porque se for fora disso, quem primeiro tinha que passar por aquela disciplina, eu usei esse exemplo, serei eu mesmo,
Porque ele diz aqui, exortai-vos em Cristo, animai-vos, não é desanimai-vos. Não é pisando no irmão, não é batendo no telefone, não é dizendo palavras que jamais deveriam sair da nossa boca, jamais deveriam ser digitalizadas pelos nossos dedos, jamais deveriam compor um áudio gravado por nós, aquele que fere o nosso irmão. Exortai-vos, não é desortai-vos, né? Não existe isso não. É exortai-vos, é animai-vos em Cristo. Saiba quem você é e saiba a quem você deve imitar. Nós devemos imitar o Senhor Jesus. Amém, queridos? É a Ele que nós devemos imitar. Depois ele fala de consolação, de amor, consolar uns aos outros. Você já foi consolado alguma vez? De verdade? Alguém já chegou para você para dizer, você não está sozinho? Conte comigo. Quando você esteve numa situação muito difícil, quando você se sentia isolado, quando você se sentia o mais fraco dos homens, das mulheres, quando você se sentia um zero à esquerda, você agradeceu a Deus porque de verdade alguém chegou e você percebeu isso pelas atitudes, pelo abraço caloroso, pelas palavras, pela presença, pelas ações, que você não estava sozinho porque alguém te consolou. Nós estamos dispostos a abrir mão disso, queridos? Será que é possível viver um cristianismo onde ninguém consola uns aos outros? Nessa parte de consolação, o texto diz, suportar o outro, amar até aqueles que nos desagradam. E aí o desafio, o meu desafio aqui, meu irmão, não é para você não, mas é para você também. O primeiro desafio aqui é para mim. Mas nesse ponto que eu cheguei aqui agora, não fica aí olhando para minha cara aí no vídeo e dizendo assim, faz tu, pastor Nino. Não. A palavra aqui é para a igreja de Cristo. Eu estou falando primeiro para mim. Mas, meu irmão, tenha cuidado, meu irmão. Deus está falando para você agora. Suportar aqueles com os quais você não concorda. Amá-los. Respeitá-los. Querer estar junto. Sente aí o peso da palavra. Está pensando que o evangelho de Jesus é brincadeira? Está pensando que é uma mera religiosidade? Está pensando que você é quem dá o ritmo disso? Você está pensando que a palavra de Deus está relativizada, meu irmão? Ou pode ser relativizada? Você está achando que o Espírito Santo está brincando com isso? Comunhão no Espírito, tá? No versículo 2, versículo 1 ainda, comunhão no Espírito. Estamos dizendo que temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo e morada dele. Meu irmão, o Espírito Santo habita num coração cheio de ódio, de rancor, doido para retaliar. Todo mundo já está percebendo aí onde eu quero bater. Eu quero bater em ambos os lados. Eu quero bater nos extremos. Eu quero bater em todos nós que temos levantado bandeiras, que não é nada errado levantar. Não interessa qual seja a bandeira, desde que a bandeira da unidade esteja acima de tudo, queridos. A unidade do corpo de Cristo. Por que nós estamos sendo tão relapsos? Porque nós estamos sendo desobedientes. Não dá para perceber que a mão do Senhor pesará sobre nós? Se é que não já esteja pesando. Com qual cara nós estamos pregando o Evangelho? Vai, fala para mim. Com qual autoridade nós continuaremos a pregar o Evangelho de Cristo desunidos, nos machucando, queremos sentar juntos uns dos outros?
Hello, tem alguém querendo sentar perto de mim aí? Comunhão do Espírito. Onde há confusão, o Espírito Santo não está reinando. Oh, queridos, isso tem mexido um pouquinho comigo, sabe? Eu não sei se tem mexido com você. A nossa igreja começou agora uma série de estudos maravilhosos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Tem muita gente que diz que o livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Não perca os estudos, não. O nosso querido pastor Cassé está se empenhando para trazer o melhor, trazer o substrato. Os pastores e outros irmãos aí estão também, durante esse tempo, pregando sobre Atos dos Apóstolos. Se nós estamos em confusão, se nós estamos nos mordendo, se nós estamos nos sentindo mal com alguém, queridos, é um grande indicativo de que o Espírito Santo não está reinando. Eu não estou dizendo que ele não está reinando em termos últimos, em termos macro. Ele é Deus. Não se engane, não. Nada foge ao controle do Espírito. Tudo está nas mãos dele, no controle dele. Mas nesse recorte desse propósito maior nas nossas vidas, pela nossa desobediência, pela nossa postura, é que nós estamos resistindo à operação do Espírito Santo. E por isso o Espírito Santo não está reinando. Não é que ele não possa, não é que ele não queira, e não é que ele não esteja de fato em termos últimos. Mas se nós estivéssemos agora quebrantados diante desse Espírito Santo, nós não estaríamos guerreando uns contra os outros. Nós não estaríamos beliscando o corpo de Cristo. Fala de entranhados afetos de misericórdia. Não é pena, não. Por favor, se alguém tiver com pena de mim, mude de ideia. Mas, por favor, tenha misericórdia de mim. Se interesse por mim. Queira o meu bem. Trabalhe para isso. Dê o melhor que você tem para que eu seja alcançado por essa beleza do altruísmo, do exercício da misericórdia, da compaixão, para que a mão que se estende para mim não seja uma mão que me acuse, não seja uma mão que queira me fazer passar vergonha, queira cobrar 10 vezes mais um favor que me faça. Não, que a mão que se estenda a mim seja uma mão de auxílio, uma mão de ajuda, que a tua mão ao ser estendida a alguém seja a mão de Deus. Você sabia que quando você estende a mão para uma pessoa, na verdade é Deus quem está estendendo a mão àquele necessitado? Se você não crê nisso, meu irmão, eu te convido a crer e a se entregar ao Senhor para isso. E orar ao Senhor. E pedir para que Ele possa te enxergar isso e te transformar nisso. E se de maneira alguma ainda isso não aconteceu na sua vida, rapaz, eu te convido a entregar sua vida a Jesus. Chamar o Senhor para ser o Senhor da tua vida. Agora, eu iniciei falando para que mesmo todos nós que já confessamos Jesus como Senhor, parece que voltamos a tomar conta do centro, do trono do nosso coração. Jesus está reclamando esse lugar. Eu digo uma coisa a você, ele vai tomar esse lugar, você queira ou não. Agora, quando ele toma sem você querer, resistindo, você paga um preço muito alto. Não fica de graça não, queridos. Parece uma ameaça, não é? Mas é para mim, viu? Então, o nosso chamado é para sermos misericordiosos, termos compaixão, termos sensibilidade às necessidades do outro. Ora, eu penso que fora uma igreja que vive a unidade de Cristo, ela vai jogar fora toda a desarmonia.
Porque Deus é o Senhor dela, queridos. Que tal nós experimentarmos no nosso país uma igreja com essas características? Onde o dono dela, né, o Senhor dela, a cabeça, ela tem o controle, ela tem o domínio sobre todos os seus membros, porque há unidade. Eu fico empolgado assim, eu sei que estou sendo já um pouco enfadonho, mas já estou concluindo, viu? Mas a minha ideia é falar dessa unidade mesmo. Os perigos contra a unidade. Existe aqui, de acordo com o que Paulo escreveu no capítulo 2, os versículos 3 e 4, os perigos contra a unidade. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Segura essa aí. Não faça cortes, não, da parte das escrituras. Não aplique na sua vida só uma parte, não. Vamos aplicar tudo. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso tem sido um exercício duro para mim. Para algumas pessoas eu tenho conseguido, para outras está uma guerra tão grande. Você já tentou engolir um abacaxi, meu irmão? Com casca e tudo? Se ele fosse pequenininho, né? Mas mesmo que ele fosse pequenininho, do jeito que ele é, você engoliria, meu irmão. É bom quando a gente coloca isso aqui para os outros, não é? Mas a gente tem que começar por nós. Cada um. Seja coerente com você, seja sincero com você, não é comigo não. Avalie, se avalie. Não precisa contar nada a ninguém. Depois de ouvir, depois de assistir esse vídeo, delete, faça o que você quiser, mas avalie isso. Considerar as outras pessoas superiores a você, ora, em caráter de humildade, quer dizer, humildemente. Tem noção, meu irmão? Você acha que os valores do reino de Deus, você acha que o padrão do seguidor de Jesus é um padrão pequeno? Tu tens ideia do que Jesus exige para que você tenha esse perfil de discípulo? Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. Buscar o que nos interessa é muito bom. Lutar pelo que nós entendemos ser correto é muito bom. Paulo está dizendo que isso é legítimo. Ele está estimulando. Busque todos os seus interesses. Olha, zele. Não abra mão. Seja sistemático, cuidadoso. Avalie onde você quer chegar, as buscas, os avanços dos seus interesses. Mas ele diz assim: busque igualmente, com esse mesmo zelo, com esse mesmo entusiasmo, com esse mesmo cuidado, esmero, os interesses dos outros. Por isso que a gente precisa ouvir, avaliar, a gente precisa ser justo, para recuar um pouco, avançar. Não estou dizendo aqui que é para a gente abrir mão de valores, ser bonzinho para os outros. Essa história miserável, eu digo até diabólica, do politicamente correto, meu irmão, tem estragado tudo. A gente até fica com dificuldade para dizer as coisas ao outro irmão só por causa do politicamente correto. Deixa eu dizer um negócio a você. Muita gente já disse, mas eu vou dizer também. Esse negócio do politicamente correto é do capiroto. Não veio de Deus, não. As coisas de Deus é sim, sim, não, não. O certo é certo, o errado é o errado. Pecado sempre será pecado. Sempre. Não existe meio termo. Você tem que escolher a quem vai servir. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque vai desagradar a um. Pedro disse: ninguém se propõe a ser amigo de Deus, queridos, porque se você for amigo de Deus, você está decidindo. Você, olha, você
está assinando embaixo, dizendo assim: eu sou inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo, sistema de coisas corruptas, é inimigo de Deus. Mas voltando à unidade, senão eu fujo demais aqui do tema. E ele diz: Cristo sendo então Deus, humilhou-se. Jesus, sendo o que toda a vida foi, Deus, Senhor, Criador, agiu de forma humilde. Quem somos eu e você para queremos ser donos da verdade, meu irmão? Meus irmãos, nós estamos perdendo o brilho, nós estamos perdendo a vontade de abraçar, nós estamos perdendo a história das pessoas, a afeição está indo embora, os nervos estão à flor da pele, nós estamos querendo que o nosso irmão se lixe, a palavra é essa. Quem somos nós, irmãos? Já sei quem somos. Se continuarmos assim, nós não somos esses discípulos que devem agir de forma humilde para buscar os interesses dos outros na mesma intensidade com que buscamos os nossos interesses. Olha, o versículo 3 fala de partidarismo. Não façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, considere cada um humildemente as demais pessoas superiores a si mesmo. Ele está falando abaixo o partidarismo, porque é um ataque frontal à unidade do corpo de Cristo. Carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta. Puxa, que problema seríssimo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de sei de quem. E tinha aqueles mais santos. Ainda hoje parece que é o grupo que tem mais. Hoje tem um grupo fortíssimo. Eu sou de Cristo. Partidarismo, irmão, dentro da igreja. Eu sei que isso é normal, mas a gente precisa combater. O normal é a gente combater. O normal é a gente buscar a unidade do corpo. Isso é o normal. É normal termos divisões, mas o mais normal, o normal espiritual é buscarmos aproximar, perdoar, ficar juntos, fortalecer. Esse é o normal. O perigo de trabalhar sem unidade, debilidade. Onde nós queremos chegar? Onde precisamos avançar? Qual é a nossa tarefa? Estamos perdendo isso? Você acha que o Evangelho de Cristo merece isso? Você já pensou nos desafios? De quantas pessoas não ouviram falar do Senhor ainda? De quantas famílias estão precisando ser visitadas, acompanhadas, acolhidas? Você já pensou quantos missionários precisam ser cuidados? Já pensou a igreja perseguida que está sofrendo aí por amor a Cristo, sem negar o seu nome? E a gente aqui brigando por picuinhas? Sei não, viu? Isso tem a ver com debilidade mesmo. Estamos ficando fracos, estamos ficando doentes. Meu irmão, quem fica doente tem grande chance de morrer. E quando não morre, fica dando trabalho. Entendam a colocação aqui. Ficam na dependência dos outros. Então nós vamos investir muito tempo cuidando de pessoas que estão acamadas. Às vezes em coma. Quando poderíamos todos estar saudáveis, fortes, servindo ao Senhor com todo o vigor espiritual, com o qual o Senhor tem nos dado. Capacidade espiritual, dons, talentos. O perigo de líderes buscar seus próprios interesses. Porque sempre vão aparecer exatamente os cabeças, aqueles que botam a cabeça do lado de fora do buraco, aqueles que abrem a cortina, aqueles que assinam um papel, às vezes em branco, aqueles que emprestam o nome. Quando não há unidade, quando há partidarismo, temos o perigo de líderes buscando seus próprios interesses. O perigo de falsos mestres infiltrando-se na igreja, nas famílias, dividindo famílias. O que está acontecendo com as nossas famílias? Que o pai caminha para um lado, a mãe caminha para o outro, as filhas para o outro, os filhos para o outro, e aí? Daqui a pouco, os cachorros por outro, todo mundo por outro. Ninguém está dizendo aqui que são decisões conscientes, escolhas, sejam elas profissionais,
sejam elas de relacionamento, sejam elas da exercício da fé, sejam elas políticas e também ideológicas, mas que não sejam promovidas por nós.